Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Por favor, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1 em diante. E o tema da mensagem desta manhã é: vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Todos acharam? Então diz assim o texto bíblico: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu a notícia, de que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Vamos orar ao nosso Deus agora, para que Ele fale ao nosso coração, para que Ele fale ao nosso espírito nesta manhã de domingo. Oremos ao Deus eterno agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, como é bom nós estarmos aqui reunidos nesta manhã tão especial de domingo. Como é bom nós sabermos que há um Deus que reina, que o Senhor é o Todo-Poderoso. Como é bom a gente saber que a nossa vida está em Tuas mãos, que nós temos uma fé que de uma vez por toda foi entregue aos santos, que nós somos pessoas privilegiadas, porque recebemos do Senhor a fé santíssima, a fé que é dos eleitos de Deus, a fé que o mundo lá fora não pode recebê-la, não pode tê-la. Somente aqueles que o Senhor predestinou para a salvação. E é esta fé, meu Deus, que nos aproxima cada vez mais de Ti. É esta fé que faz com que nós vivamos neste mundo sempre em triunfo, que nós possamos vencer todas as nossas lutas, todos os nossos problemas, todas as dificuldades que o dia a dia da vida nos impõe. É esta fé que dá condições de nós derrotarmos os gigantes, de nós abrirmos as portas fechadas, de nós vermos o impossível se tornar possível. E nós queremos nesta manhã, Santo Deus, ouvir a Tua voz. Queremos aprender um pouco mais da palavra. Então fala-nos, Deus de Israel. Fala-nos pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Usa-me como Teu pastor, como instrumento da Tua santa vontade. Inspira-me, capacita-me a proclamar a Tua palavra com verdade. A Tua igreja, aos Teus escolhidos, aqueles que o Senhor com mãos de misericórdia conduziu a este santuário nesta manhã de domingo. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e que todos que creem digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, amado de Deus, pedras que vivem, é curioso o que esse texto de Marcos aqui nos apresenta.
É muito curioso porque diz que Jesus entrou de novo em Cafarnaum, logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa, e muitos afluíram para ali, diz o texto bíblico, tanta gente que nem mesmo junto à porta da casa onde Jesus estava hospedado se achava lugar. E o que Jesus fazia? Anunciava-lhes a palavra. Anunciava-lhes a palavra. Sempre Jesus estava anunciando a palavra. Esta igreja está sempre anunciando a palavra. Essa igreja está sempre anunciando a palavra. Ela não faz outra coisa a não ser anunciar a palavra, porque é através da palavra, quando a palavra é pregada, quando a palavra é crida, que Deus opera coisas grandes na tua vida, meu irmão. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pelo ouvir a história da vida do pastor. A fé não vem pelo ouvir vãs filosofias. A fé só desperta, a fé só funciona quando você ouve a palavra. Então ele anunciava-lhes a palavra, e diz no versículo 3 que alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. E o versículo 5 é que me deixa profundamente encantado, porque no versículo 5 diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, estão perdoados os teus pecados. Olha só que coisa impressionante. A fé, como é que Jesus viu a fé? Se a fé é uma coisa abstrata, é como a saudade, você não pode ver a saudade. É como o amor, como é que você vai ver o amor? Mas a Bíblia diz que Jesus viu a fé, vendo-lhes a fé. Por que Jesus conseguiu ver a fé daquela gente? Como é que nós podemos ver a fé? Como é que você vê a fé do teu irmão? Como é que alguém pode ver a tua fé? Como é que você pode enxergar a minha fé? Como é que Deus pode ver a nossa fé? Como é que isto funciona? Como é que a fé pode ser vista? Porque uma coisa concreta, por exemplo, está aqui uma Bíblia, é uma coisa concreta, você vê a Bíblia, está nas minhas mãos, é uma coisa palpável, mas a fé não pode ser vista. Mas a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, sim. Como é que nós vemos a fé? Nós vemos a fé, irmãos. Você vê a fé do teu irmão, o teu irmão vê a tua fé, você vê a minha fé, eu vejo a tua fé. Deus vê a nossa fé através das nossas atitudes. Olha só, correu a notícia de que Jesus estava em casa, que Jesus estava outra vez em Cafarnaum. Uma multidão afluiu para lá, todo mundo ansioso, todo mundo desejoso de ouvir a palavra, porque as pessoas sabiam que aonde quer que Jesus ia, ele estava sempre anunciando a palavra, ele estava sempre pregando a palavra, ele estava sempre alimentando as pessoas com a palavra. Diferente dos dias de hoje, né? Naquela época, muitos afluíram para ele para ouvir a palavra. Hoje as pessoas querem afluir para receber óleo ungido, para receber rosa, elas querem afluir para participar de batalha espiritual, para fazerem jejum e tantas outras bobagens que se faz nas igrejas. Elas afluíram para ouvir a palavra. E de repente vieram de lá algumas pessoas conduzindo um homem paralítico. Um homem paralítico numa maca, levado por 4 homens, e foram para lá. E quando eles se dirigiram para onde Jesus estava, é porque eles estavam crendo que ali estava alguém que era possível, que era capaz, que tinha o poder de fazer o impossível se tornar possível. Porque para curar um paralítico, irmãos, só o Deus das coisas impossíveis. E eles disseram: olha, lá está ele, vamos a ele, ele pode mudar, ele pode reverter essa situação. Mas quando eles se aproximaram, por causa da grande multidão que já tinha fluído para ali, veja, não dava para se aproximar nem da porta. E eles chegaram com o paralítico e disseram: caramba, e agora como é que vai ser possível? Olha, não dá chance nem de chegar à porta, nem perto da porta.
Eles disseram: temos que fazer alguma coisa, não podemos desistir, não podemos recuar, não podemos nos deixar intimidar por essa dificuldade que surgiu. E eu começo a chamar a sua atenção para isto. Quando se vive a fé, quando a fé está sendo vivida através de obras, através de atitudes, não há obstáculos, não existe barreiras. Você não se intimida com nada, você não recua diante de nada, você não treme diante de nenhum inimigo que se levante na tua frente. Essas pessoas aqui, carregando um paralítico no leito, não se deixaram intimidar pela dificuldade que surgiu. E disseram: vamos dar um jeito. Sabe o que eles fizeram? Colocaram o paralítico em cima do eirado, como se fosse em cima do telhado da casa. E eu fico imaginando, eu fico aqui na minha mente pensando, eu consigo visualizar a imagem daqueles homens colocando um paralítico em cima de um leito, em cima da casa, um paralítico deitado numa maca. Dá para você visualizar na tua mente isso? Dá para você imaginar isto? Homens pegando um paralítico, levanta, bota lá, arriscado o homem cair da maca, quebrar o pescoço e morrer de uma vez. Olha que fé extraordinária. Veja a confiança que esses homens tinham em Jesus, a certeza que eles tinham de que todo esforço que eles fizessem ia receber da parte de Deus uma resposta positiva. Isto é a verdadeira fé. Então colocaram o paralítico e disseram: vamos ver em qual cômodo da casa ele está. Foram olhando, foram observando: oh, está aqui, abre um buraco aqui, destelha a casa aí, pega a corda, amarra com as cordas, amarra a maca, e desceram o paralítico amarrado na maca, a maca amarrado em cordas. E por isso diz a Bíblia, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Olha, vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé através das atitudes daquelas pessoas. Jesus viu quando eles chegaram. Jesus, como Deus onisciente, como Deus onipotente, como Deus onipresente, Jesus viu quando eles chegaram. Jesus viu as dificuldades que eles enfrentaram. Jesus viu o obstáculo que estava diante deles. Se as pessoas sadias, se as pessoas que não estavam numa maca, que tinham as suas mãos perfeitas, os seus braços perfeitos, os seus pés perfeitos, não estavam podendo chegar nem próximo da porta. Imagine um paralítico que não dependia dele mesmo, ainda dependia da ajuda de terceiros. Jesus viu, Jesus disse: olha, eu estou vendo como é que essa gente vai agir, eu estou vendo como é que essa gente vai proceder diante das dificuldades. Irmãos, Deus vê como é que você procede diante das dificuldades da vida. Tem gente que às vezes, por uma dificuldadezinha desse tamanho, já desiste, já diz: ah, não vai dar, ah, está muito difícil, ah, eu orei tanto, mas olha o que surgiu agora no meu caminho, então não é da vontade de Deus fazer nada na minha vida. Você já imaginou se esses homens aqui, se esse paralítico aqui pensasse desta forma? Você já imaginou se ele dissesse: bom, se a dificuldade apareceu, então é porque Deus não quer me curar, então é porque Deus não quer agir em meu favor, volta para casa, vamos embora, vamos desistir, deixa a vida como ela está. Não, eles não disseram isto. Eles enfrentaram a dificuldade, eles enfrentaram o problema que se colocou diante deles. E por isso Jesus viu a fé. Deus vê a nossa fé através das nossas atitudes. Continuando o texto, versículo 6: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Olha, eles nunca conseguiam enxergar Jesus como Deus. Eles só viam a carne, eles só viam o homem. Eles não sabiam que aquele homem que estava diante deles era o Deus Todo-Poderoso que havia se encarnado. Versículo 8: Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda?
Jesus diz: qual o mais fácil? Qual o mais fácil? Claro e evidente que mais fácil era dizer: perdoados estão os teus pecados. Qual a dificuldade que há nisso? Qual a dificuldade que havia nisso? Aí no versículo 10 ele diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Jesus diz: para que vocês saibam que eu sou o Todo-Poderoso, que eu sou o Deus que se fez carne. Disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Você vê? O paralítico foi curado, irmãos. Isto aqui acontece quando você enfrenta não apenas um problema de doença, mas às vezes um problema de saúde, às vezes um problema de família, às vezes uma crise financeira, às vezes uma situação qualquer que está tirando a tua paz, às vezes um empecilho, às vezes uma dificuldade, às vezes alguém que se levanta querendo prejudicar você, às vezes um problema de justiça. Mas quando você confia em Deus, quando você toma atitudes corajosas, quando você coloca toda a tua confiança no Deus Criador dos céus e da terra, Deus vai agir de uma forma sobrenatural na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Mas se você não vive esta fé com obras, se você não toma atitudes, se você vive uma fé apenas de palavra, apenas da boca para fora, não vai funcionar. Você vê, eles não viveram uma fé apenas da boca para fora, eles tomaram atitude. Se eles tivessem dito: oh, nós cremos muito em Deus, temos muita fé em Deus, mas infelizmente não temos condições, a multidão é grande, não dá para se aproximar nem da porta da casa. Vamos voltar para a nossa casa. Deus está vendo que a gente crê, Deus está vendo que eu confio nele. Não tem gente que faz assim? Não tem gente que diz: não, Deus está vendo, Deus está vendo quanto eu creio nele. Mas é que as dificuldades são grandes. Não luta, não age, não toma atitudes corajosas. Eles tomaram uma atitude corajosa. Não vamos aceitar isto. Vamos colocar em cima do telhado. Abre um buraco aí, vê onde o homem está. Abre um buraco, pega a corda, amarra a maca. Vamos descer o paralítico amarrado. E Jesus viu-lhes a fé. Jesus: gente, olha a fé que essas pessoas têm em mim. Veja como eles creem em mim. Se eles não crescem, eles não tomariam uma atitude dessa. Eles não fariam isso que eles estão fazendo. A fé só funciona se ela tiver atitudes. Se você não tomar atitudes, irmãos, olha, eu digo sempre o seguinte: a fé só tem razão de ser quando nós corremos risco. Porque quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, quando está chovendo na nossa horta, para que precisa usar fé? Agora, quando você corre risco, quando inimigos se levantam, quando as situações adversas da vida se apresentam, aí a fé tem que ser posta em ação. E é nesta hora que muitos naufragam, é nesta hora que muitos falham, e por isso Deus não pode agir. Tiago, o irmão do Senhor Jesus, o irmão na carne de Jesus, na sua epístola, no capítulo 2, depois de Hebreus vem Tiago, capítulo 2, versículo 14 em diante. Tiago explicou isto aqui. Ele disse: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, e não tiver atitudes, né? Essas obras aqui são obras de atitude. Ele não está falando aqui de jejum, como os irmãos da lei interpretam, está vendo? Tem que ter obras da lei, tem que jejuar, tem que vigiar, tem que subir o monte, tem que ficar 5 horas de joelho no chão. Não é isso que ele está falando. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Salvá-lo de quê? Não está falando aqui de vida eterna, está falando de salvar das situações adversas da vida, está falando de salvar das lutas
que a vida nos impõe, dos inimigos que se levantam ao longo da nossa caminhada dessa terra. É disso que ele está falando aqui. Aí ele diz: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer de vocês lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está. Olha o exemplo que ele colocou. Olha a analogia que Tiago fez aqui. Ele disse: olha, vamos ver o seguinte: se algum irmão da igreja, se alguma irmã da igreja estiver necessitado de alimento, estiver necessitado de roupa, e você disser assim: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, qual o proveito disso? Ele está dizendo: o que essas palavras vão produzir na vida daquela pessoa? Nada, absolutamente nada. Ele diz: se vocês não lhe der o necessário para o corpo, se vocês não lhe der o alimento que ele está necessitando, não vai ter proveito nenhum as suas palavras. Ele está dizendo: assim também a fé. Se você apenas diz: eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, não, Deus vai agir, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, mas apenas da boca para fora, ele está dizendo: não adianta nada, não tem valor algum. É uma fé morta, é uma fé que não funciona, é uma fé que não vai ter serventia nenhuma. A pessoa está desempregada e ela crê que Deus pode abrir a porta do emprego, e ela diz assim: oh, eu creio que Deus vai abrir a porta do emprego, eu creio que no meio dessa crise aí Deus vai agir sobrenaturalmente, estou esperando em Deus, e fica em casa sentada no sofá. Isto é fé? Esta fé funciona? Não. Se ela crer que mesmo no meio de crise, mesmo no meio de dificuldade, Deus vai agir sobrenaturalmente, ela tem que provar isto, ela tem que tomar uma atitude, ela tem que sair de casa, ela todo dia ela sai, ela compra o jornal, ela vê o classificado, ela vai distribuir currículo, ela bate numa porta, ela bate noutra, aqui não atende, ali também não atende, mas ela está perseverante, ela está dizendo: Deus vai abrir uma porta em nome de Jesus Cristo. Pode passar um dia, pode passar 2, uma semana, 2, 3, 4, um mês, mas ela está ali todo dia, crendo que Deus vai agir em nome de Jesus. Chega uma hora que Deus diz: ó, agora eu estou vendo a tua fé, rapaz, agora eu vou agir de uma forma sobrenatural. E Deus abre uma porta para aquela pessoa, e ela vê a glória de Deus se manifestar em sua vida. Se não for assim, não funciona. A fé apenas de palavras, uma fé apenas filosófica, não tem nenhum valor. Versículo 18: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Qual foi o exemplo do paralítico? Alguém pode dizer: oh, eu tenho fé. E o paralítico: bom, eu tenho atitudes. Mostra-me essa tua fé sem atitudes, quero ver, cadê? Eu não vou conseguir ver. Agora, com as minhas obras, com as minhas atitudes, eu te mostrarei a minha fé. Às vezes a pessoa não abre a boca nem para dizer que crê, mas ela está agindo, você vê a maneira dela agir, você vê as atitudes, e você diz: que fé este homem tem em Deus, que fé esta mulher tem em Deus. Através das obras você vê a fé. Amém? No versículo 20 ele diz: queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante, de que a fé sem obras, de que a fé sem atitudes não funciona? Quero ficar certo disso? Aí ele dá o exemplo, versículo 21: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Ele disse: olha, não foi por atitudes que Abraão, o nosso pai na fé, foi justificado, quando ele ofereceu sobre o altar o próprio filho dele para ser sacrificado. Deus não disse. Como é que Deus falou com Abraão?
Quando é que Deus, naquela hora que Abraão colocou o filho sobre o altar? Vamos ver isso lá atrás. Vamos lá. Eu quero mostrar para você. Como é bom a gente crer, né? Como é bom a gente confiar em Deus, irmãos. Mas confiar em Deus de uma forma, sabe, obstinada. Você tem que crer no Deus Todo-Poderoso de uma maneira tal que você nunca descreia nele. Pode acontecer o que acontecer, você continua crendo em Deus. Versículo 22 de Gênesis. Versículo 22. Versículo 12. Então lhe diz: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Deus disse: olha, agora eu sei que você teme a mim. Por que Deus diz agora eu sei? Porque agora eu estou vendo. Você não me negou o teu único filho. Você não me negou o teu único filho. Um pouquinho mais abaixo, versículo 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Você vê? Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste o teu único filho. Por causa disso, Abraão, eu vi a tua fé e eu deveras te abençoarei. Eu vou te abençoar de uma forma extraordinária, porque agora eu já vi, Abraão, que você não tem uma fé fingida. A tua fé não é apenas da boca para fora. A tua fé é uma fé genuína. A tua fé é uma fé verdadeira. Não é uma fé filosófica. Você está compreendendo como a fé funciona? Se você não tiver atitude de fé, se você não tomar atitudes que provem aquilo que você confessa com a boca, Deus não pode agir na tua vida, meu irmão. Deus não pode fazer coisas grandes na tua vida. Deus não pode curar a tua doença. Deus não pode abrir as portas fechadas. Deus não pode derrotar os teus inimigos. Deus não pode fazer o impossível se tornar possível. Não pode. Tem que ter atitudes de fé. Eu vou mostrar outro exemplo. Está neste mesmo livro de Gênesis, capítulo 26. Veja, por favor. Gênesis 26, versículo 1 em diante. Eu amo esse exemplo aqui também, porque ele fala coisas profundas à nossa vida. Então diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te mostrarei, que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Deixa eu explicar isto aqui. Olha, havia fome na terra. Isaque, o filho de Abraão, estava enfrentando problemas seríssimos na vida. Ele estava enfrentando dificuldades. Ele estava passando por uma crise violenta. E naquele momento de crise, e essas crises aqui, todos nós passamos na vida. Quem não já enfrentou crises na vida? Nós temos pessoas aqui esta manhã que estão enfrentando crise na vida. Talvez uma dificuldade financeira, talvez dívidas, talvez sem recursos para fazer alguma coisa que necessita para a família, para a sua própria vida. E naquele momento de crise, a primeira coisa que Isaque pensou foi ir se avistar com Abimeleque, rei dos filisteus. Está aqui, ó. Ele disse: sabe de uma coisa? Eu vou me avistar com Abimeleque. Eu vou lá pedir ajuda a Abimeleque. Eu vou me associar a Abimeleque, o rei dos filisteus. Então Deus aparece e disse:
não desças ao Egito. Você não vai para o Egito. O que era esse Egito aí que Isaac queria ir? O que esse Egito representa para nós no dia de hoje? É o sistema financeiro, são os agiotas, às vezes são as diversas formas de propinas que existem aí neste mundo. Às vezes você está enfrentando uma dificuldade, você está enfrentando uma crise, aí a primeira coisa que vem na tua cabeça é: sabe de uma coisa, eu vou pedir dinheiro a um agiota. Mas você não crê em Deus? Mas você não acredita que Deus pode agir de uma forma sobrenatural? Acredito, pastor. E como é que você vai pedir dinheiro a agiota? Então não vai ser Deus, vai ser o agiota. Porque para pegar dinheiro com a agiota, qualquer um pega. Qualquer pessoa pega. Se tiver um bem qualquer para deixar com uma garantia, na mesma hora o agiota empresta. Há juros extorsivos. Muitas das vezes a pessoa não consegue mais pagar a dívida, às vezes perde os bens que possui. Então não confia em Deus. Então não está confiando em Deus. Olha, irmãos, eu já enfrentei situações na minha vida tremendamente difíceis, mas tremendamente difíceis. Situações financeiras. Eu lembro, há muitos anos atrás, eu tenho aqui o diácono Zé Carlos que está ali assistindo o culto. O diácono Zé Carlos é testemunha ocular disso. Ele conviveu de perto comigo e viu a situação. Foi há uns 7 anos atrás, logo quando veio a revelação da graça de Deus. E hoje eu compreendo que aquelas dificuldades, aqueles dramas, era Deus me testando, era Deus me colocando à prova, era Deus me ensinando a viver pela fé na palavra, a confiar em Deus, coisa que eu nunca tinha feito antes. Ficamos 7 meses sem energia elétrica. 7 meses. Saí da minha granja, aluguei uma casinha lá em Seara dos Corais, sabe? O carro que eu tinha, um Santana velho, que muitas das vezes nem andava. Mas dificuldades mil e uma dificuldade. Eu havia fechado a loja de importados. Eu pensei que a coisa ia ser de uma maneira e a coisa foi de outra, completamente diferente. E logo quando veio a revelação da graça, e eu tentando de um lado, e eu tentando de outro, mas eu tinha aquela certeza de que Deus não ia me desamparar. Eu digo: não, Deus não falha. O justo jamais será desamparado. Eu digo: Deus não vai desamparar, Deus não vai falhar. No tempo certo Deus vai agir, em nome do Senhor Jesus. Fui a Natal tentar vender os móveis da loja, né? Eu digo: se eu conseguir vender, aí eu consigo dinheiro, começo a sanar os problemas. Tinha um amigo da minha irmã que era prefeito de uma cidade lá do Rio Grande do Norte, e ele disse: olha, eu vou comprar tudo, pode deixar comigo que eu compro tudo. Agora tem que esperar ainda uns 2 meses. Ele ganhou as eleições, mas não tinha assumido ainda a prefeitura. Eu digo: meu Deus do céu, mais de 2 meses pela frente, não pode ser hoje. E ele disse: pastor, o senhor está precisando de dinheiro mesmo? Eu digo: claro que eu estou, meu irmão. O senhor tem uma solução para ti. Tem um amigo meu que empresta quanto o senhor quiser, ele é agiota. Vamos lá. Eu digo: não. Mas rapaz, você está sem luz, você está precisando pagar as dívidas. Eu digo: não pego dinheiro com a agiota. Eu digo: eu morro de fome, mas eu não pego. Ou Deus age de uma forma sobrenatural, ou Deus não age. 2 meses depois, esse indivíduo comprou os móveis. Ele acertou comigo tudo certinho para pagar. Eu digo: pronto, agora resolvi o problema. Fomos à companhia de eletricidade, CELP, né? A CELP. Irmão Zé Carlos mesmo foi lá, deu o cheque dele, não foi, Zé Carlos? Lembra? Era uma conta de energia alta, né? Dividimos o pagamento em 3 vezes, contando com o cara lá. Venceu o primeiro e o cara não pagou. Não veio dinheiro de Brasília, assumi agora. Brasília, tudo mentira, negócio de político desonesto.
Aí é que a situação ficou mais difícil. Não foi assim, Zé Carlos? Eu nunca fui para o Egito. Eu nunca fui para o Egito, irmãos. Eu esperei, eu confiei em Deus. Eu digo, eu não vou buscar soluções escuras de escusa. Eu não vou tentar por outros meios. Um parente meu, parente da minha mulher, ligou para mim e disse, olha, vamos fazer um negócio, vamos fazer uma tramóia aí, vamos pegar esse carro aí, vamos dar fim a ele, a gente vende aqui, desmonta, e aí dá parte no seguro de que o carro foi roubado e o seguro te paga. Eu digo, não. Eu digo, de jeito nenhum. Eu digo, mas não tem jeito. Ah, rapaz, não tem jeito, não vou. Olha, porque o Egito, meus irmãos, o Egito ensina muitas coisas incorretas, muitas maneiras indignas de você procurar subsistência. Muitas maneiras indignas. Então, quando Deus disse a Isaac, não desças ao Egito, na realidade Deus estava dizendo, olha, não dependa do mundo, não dependa dos homens, não dependa de agiota, não dependa de fazer coisas erradas, não faça nada desonesto, não fuja da linha, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, dependa somente de mim, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Por isso que eu digo que este Isaac aqui, talvez ele seja a imagem de um de nós aqui que está enfrentando dificuldades, talvez crise, talvez desemprego, talvez atolado em dívida. Olha, irmãos, são nestes momentos difíceis que o Egito, o mundo lá fora, começa a acenar para vocês com soluções escuras e escusas. Vem alguém de lá e diz, vai no agiota. Olha, tem um amigo meu ali que empresta a 30%, uma bagatela, resolve o teu problema em 2 minutos. E às vezes a pessoa não pensa, não raciocina, aí mergulha de cabeça. Não, mas a necessidade. Olha, eu passei por necessidades terríveis. Mas Deus disse, não desças ao Egito. Porque, meu irmão, se você confiar em Deus, Deus não falha. Deus não falha, diga, Deus não falha. Deus pode do nada te dar tudo. Do nada Deus pode te dar tudo. Isaac deu ouvidos a Deus, ele obedeceu a Deus, ele não foi para o Egito, ele não fez nada de errado, ele não passou nota fiscal fria para economizar imposto, ele não fez nada de desonesto, ele não foi buscar auxílio em Abimeleque, o agiota, ele permaneceu firme em Deus, ele obedeceu ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Leia, por favor, versículo 12 e 13, capítulo 26 ainda, de Gênesis. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Aqui. O que a Bíblia está dizendo? Isaac semeou naquela terra, né? Ele obedeceu ao Senhor, e no mesmo ano recolheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Eu experimentei isto aqui na minha vida, e tenho experimentado, porque eu vou dizer uma coisa para você, não se iluda. Enquanto nós vivermos neste mundo, irmãos, olha, Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições. Agora, Deus nunca prometeu, em nenhum lugar da Bíblia, Deus nunca disse, a partir de hoje você se converteu, a partir de hoje você não passa por nenhuma aflição na vida. Ele nunca disse isso. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas Ele prometeu dar livramento de todas as aflições deste mundo, em nome do Senhor Jesus. Ele disse, quando passares pelas águas, não te submergirás. Quando passarem pelos rios, não te afogarás. Quer dizer que há momento que nós passamos por águas, há momento que nós enfrentamos rios caudalosos. Deus não disse que não enfrentar, mas Ele diz, nesta hora, olha, eu vou agir de uma forma sobrenatural na tua vida.
Mas Deus só age, meu irmão, quando você coloca a tua fé em prática. Colocar a fé em prática não é abrir a boca e dizer eu creio. Isso aí todo mundo diz, católico diz, espírita diz, olha, gente de seita diz, todo mundo diz, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Isso não funciona. A fé sem obras, a fé sem atitudes é o quê? Morta. Tem que tomar atitudes, você tem que agir, sabe? Você quer ver um exemplo? Deixa eu mostrar para você aqui. Abre Filipenses. Muita gente se engana com esse versículo aqui, não compreende o sentido dele, mas eu vou te mostrar agora. Filipenses 4, versículo 19. Olha o que diz a palavra. Diz assim, é Paulo falando para a igreja dos Filipenses. Ele disse: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Às vezes a pessoa vê o outro enfrentando uma luta, enfrentando uma dificuldade, aí diz assim: ó, irmão, você tem que crer, a Bíblia diz que Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das tuas necessidades. Aí a pessoa ouve isso e diz: bom, então eu vou esperar em Deus, eu vou entrar no descanso de Deus, vou ficar tranquilo, esperando as coisas acontecerem. E não vai à luta, e não age, e não coloca a fé em prática. Por que Paulo disse para os filipenses: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir cada uma das necessidades de vocês em Cristo Jesus? Por que Paulo falou isso para os filipenses? Porque Paulo tinha acabado de ver uma atitude de fé por parte desse povo aqui. Qual foi a atitude de fé? Vamos ler Filipenses capítulo 4, versículo 10. Vamos entender o contexto. Paulo disse: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha, eu conheço gente aí, meu irmão, que só sabe viver contente se tiver por cima da carne seca. Se surgir uma dificuldadezinha, o semblante já cai, a confissão já muda, já começa a murmurar contra Deus. Eu vinha ontem de Natal, eu vinha com uma diaconisa aqui da nossa igreja, e a gente conversando, e ela dizendo: olha, pastor, tem pessoas que até fazem mal a gente. Aí contou uma historinha, né? Olha, pastor, fui com fulana, sabe, pastor? É por isso que aquela pessoa já fracassou, já teve problema. E nós fomos ver o emprego, e quando ela se encontrou comigo de manhã, e ela já chegou murmurando: ai, que eu não aguento mais essa vida. Ai, Deus não abre logo a porta de emprego. Eu hoje, para vir procurar um emprego, tive que pegar com minha filha um vale transporte. Eu não aceito isso. Eu sou uma eleita, eu sou uma predestinada, não posso passar por essas situações. Como é que é a história? Eu sou um eleito, eu sou uma predestinada, não posso passar por essas situações? Pode, sim, senhora. Deus permite para que nessas horas tu proves a tua fé. Não é para você murmurar, não. É para você demonstrar fé, demonstrar confiança em Deus, sabe? Aí começa a murmurar, começa a dizer que não aceita, não aceito isso, não aceito aquilo, e Deus está dizendo: e cadê a tua fé? E por que você não age? E por que você, ao invés de ficar falando isso, você não confessa com a tua boca que eu vou te dar vitórias? Por que você não faz isso? Bom, continuando, versículo 12. Paulo disse: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Ah, como é bom a pessoa ter experiência de tudo e de todas as circunstâncias. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já teve experiência de enfrentar crises violentas? Você já teve experiência de repente
Talvez está faltando o feijãozinho na tua mesa. Como é que você reagiu naquela hora? Como é que você agiu naquele momento? Paulo disse: olha, eu já tenho experiência de tudo, tanto de fartura como de fome. Paulo disse: olha, eu já tive muita fartura, mas também já teve momento que faltou até o alimento, passei fome. Eu já tenho experiência de tudo, assim de abundância como de escassez. Eu, graças a Deus, irmãos, já tenho experiência de tudo, de tudo. De não ter um carro para andar, de ter um carro 0 km saindo da agência. Eu tenho experiência de tudo. De abundância e de escassez. De fartura, de fome. Aí ele disse no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo disse: eu posso tudo, meu irmão. Pode vir fome, pode vir fartura, seja quando eu estou lá em cima, seja quando eu estou lá embaixo, tudo eu posso naquele que me fortalece. E agora ele diz no versículo 14: todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Paulo disse: olha, só vocês se associaram comigo no início do Evangelho, quando eu parti para a Macedônia. Só vocês, filipenses, creram que é dando que se recebe. Só vocês acreditaram na promessa de Deus. Só vocês creram que aquilo que nós damos para Deus, nós recebemos de Deus multiplicado. Nenhuma igreja creu nisso, nenhuma igreja se associou comigo, nenhuma igreja se preocupou em trazer o donativo. Mas vocês mandaram não somente uma vez, mas duas, e o bastante para as minhas necessidades. Vocês mandaram o suficiente, vocês foram generosos. Paulo viu nesses irmãos o quê? Uma atitude de fé. Porque às vezes a pessoa diz: ah, pastor, eu creio, pastor, que Deus vai fazer transbordar, né? Vai fazer encher fartamente os meus celeiros. Eu creio, pastor, que Deus tem poder para fazer transbordar de vinho os meus lagares. Deus tem poder. Eu creio na prosperidade de Deus. Eu creio que Deus vai fazer isso. Eu creio que Deus vai abrir uma porta de emprego. Eu creio que Deus vai fazer uma maneira, pastor, de eu prosperar, de eu ter a minha casa própria, de ter o meu automóvel, de eu pagar as minhas dívidas, de eu montar uma empresa. Eu creio. Sim. Mas o problema é que quando o Senhor diz, quando Salomão disse: Deus fará se encher fartamente os teus celeiros e transbordar de vinho os teus lagares, Salomão diz que isto só era possível de ser feito como decorrência de uma atitude de fé. Porque antes ele falou o quê? Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Ele, se você fizer isto, se você tomar uma atitude de fé como esta, se você acreditar realmente em Deus, se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Todo mundo quer prosperidade, todo mundo quer os celeiros cheios, todo mundo quer os lagares transbordando. Agora eu pergunto: e obedecer a palavra? E honrar o Senhor com os bens, com as ofertas? E honrar a Deus com as primícias de toda a tua renda? De tudo que te chegar às mãos, você colocar Deus em primeiro plano, você dar prioridade número 1 ao Senhor, você colocar o reino de Deus como prioridade número 1 e separar primeiro o teu dízimo. Quem quer fazer isso? Você está compreendendo? E ele disse, versículo 17: não que eu procure o donativo. Paulo disse: não é que eu ande procurando o dinheiro de vocês, a oferta de vocês, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo, tenho abundância,
Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Agora sim, agora vem a promessa. Aí Paulo diz: e o meu Deus, quer dizer, por que vocês fizeram isto? Porque vocês demonstraram acreditar em Deus, vocês creram de que é dando que se recebe, tanto creram que vocês foram os únicos que mandaram oferta para suprir as necessidades do meu ministério. Nenhuma outra igreja fez isso, nenhuma outra igreja acreditou nisso. Vocês acreditaram, vocês mandaram não apenas uma, mas 2 vezes, e o que vocês mandaram foi mais do que suficiente para suprir as minhas necessidades. Estou suprido, tenho abundância, Paulo disse. E o meu Deus, por causa disto, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Olha, irmãos, isto é uma fé com obras. Veja, por favor, todos os maravilhosos exemplos que a Bíblia dá. Deus sempre agiu de uma forma sobrenatural depois de uma atitude de fé. Sempre, 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 sempre. Abraão colocou o filho sobre o altar, ia matar o filho. Deus disse: chega, Abraão, não faça isso. Agora sei que temes a Deus. E por que fizeste isso? Por que não me negaste o teu único filho? Deveras te abençoarei, a ti e a tua descendência. E abençoou mesmo. O exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego, todo mundo fica maravilhado. Oh, que coisa espetacular. Olha, pegaram os 3 hebreus, colocaram dentro de uma fornalha de fogo 7 vezes acesa, sabe? Até os homens que foram lançados dentro da fornalha, só em chegar próximo, já foram lambidos pelo fogo e morreram. E eles que foram lançados lá dentro amarrados. E de repente o rei disse: vem cá, não foram 3 homens que nós lançamos lá dentro amarrados? Foram. Pois eu estou vendo 4. E eles estão soltos, e eles estão passeando no meio do fogo, e o fogo não lhes causa dano algum. E o 4 é semelhante a um filho dos deuses. Quem era esse 4º homem? Era Deus, era Jesus. Que milagre espetacular. Mas por que Deus agiu dessa forma na vida daqueles 3 hebreus? Porque antes o rei disse assim: olha, eu construí aqui essa imagem, esse ídolo gigante, essa estátua, e todos têm que se prostrar diante dela. Quem não se prostrar, quem não adorar essa imagem, Nabucodonosor, vai ser lançado dentro da fornalha 7 vezes acesa, vai pagar com a vida. Todo mundo adorou, todo mundo obedeceu o rei, todo mundo se prostrou diante daquele ídolo. Os 3 disseram: nós não. Aquela multidão, todo mundo, só os 3 ficaram de pé. Disseram: nós não nos prostramos, nós não vamos obedecer de jeito nenhum que o rei está mandando, nós não vamos negar a nossa fé, nós não vamos transgredir a palavra, nós não vamos fazer nada contrário a Deus. Quantas vezes você vê os crentes se prostrando diante das imagens de Nabucodonosor? Quantas vezes você vê o povo de Deus, irmãos, às vezes por causa de interesses mesquinhos, negando a sua fé, com atitudes profanas? Deus não pode agir. Aqueles 3 disseram: não tem jeito. Oh, leva ele para o rei. Trouxeram para a presença do rei. Olha aqui, rei, todo mundo adorou a imagem, só esses 3 engraçadinhos aí, que são lá da igreja Cristo é Vida, não sabem adorar. Só eles que não creram em correntes, só eles que não aceitaram colocar um copo com água na frente do rádio, só eles que estão dizendo que a salvação não se perde, só eles estão acreditando que Jesus derrotou o diabo na cruz do Calvário. Todo mundo diz que não derrotou, todo mundo crê nessas coisas, só esses 3 aí não fizeram. Ah, é? O rei diz: vou dar uma chance para vocês, vou dar mais uma oportunidade. Eu vou mandar a orquestra tocar. Quando a orquestra tocar, vocês vão fazer o que todo mundo está fazendo. Se vocês se prostrarem, está resolvido o problema. Se não, vocês vão ser lançados dentro da fornalha. Eles disseram: não, reis, nem perca tempo, nem mande a orquestra nenhuma tocar,
porque nós não vamos te obedecer. Nós vamos permanecer fiéis ao Deus Todo-Poderoso. Joga dentro da fornalha. Você vê? Para Deus agir, para Deus livrá-los da fornalha 7 vezes acesa, foi necessário que antes eles tivessem uma atitude de fé. Se coloque diante, se coloque na posição desses 3 hebreus. Se fosse você, diante de um rei poderoso, diante de um presidente da república, se coloque agora, e o presidente dissesse assim: ops, eu assinei um decreto que a partir de agora todo mundo tem que uma vez por ano se prostrar diante da imagem de Aparecida, a padroeira do Brasil. Se não se prostrar, vou te jogar dentro de uma fornalha acesa. Como é que você ia fazer? Não, não vai ser uma fornalha acesa não. Você vai perder o teu emprego. Você é um advogado, Edésio. Vou caçar o teu diploma de advocacia. Não vai ser mais advogado de nada, não pode mais advogar. Você que é um comerciante, vou caçar a tua licença. Você não pode mais ter comércio no Brasil. Uma coisa bem arbitrária, né? Porque não foi uma coisa arbitrária que esse rei fez? Você que é um aposentado, tem uma boa aposentadoria, a partir de agora, tchau e bênção, vai perder a aposentadoria. Como é que você faria? Não, pense, isso é sério. Pense nisto aí, para você fazer um parâmetro do que é o justo viverá pela fé, do que é a fé verdadeira, do que é a fé genuína. Irmãos, uma fé apenas da boca para fora não serve para nada, não vale nada. A fé só tem razão de ser quando nós corremos riscos. Quando há risco, meu irmão, aí a fé, aí você vê se o sujeito tem fé ou se não tem fé. Aí você vê. Lembra de Daniel? Na cova dos leões, todo mundo diz: oh, que maravilha, Deus mandou um anjo, e o anjo fez os leões ficarem calminhos, não tocaram em Daniel. Ah, eu creio, pastor, que Deus vai mandar um anjo também para me livrar dos leões desta vida. Ah, é. Só que antes, Daniel tomou atitude de fé. Esse mesmo indivíduo, Nabucodonosor, fez um decreto lá de só durante 30 dias ninguém pode fazer petição a nenhum Deus, a nenhum homem, a não ser a mim que sou rei. Eu durante 30 dias vou ser Deus para vocês. Não pode orar a nenhum Deus. Se orar, vai pagar com a vida. Vai ser lançado dentro da cova dos leões, e os leões vão vir de lá famintos e vão te devorar. Daniel viu o decreto. Poxa, a coisa é séria, hein? Quer dizer que a partir de hoje, não pode orar nenhum Deus, não. Se orar, vai ser jogado dentro da cova dos leões, perfeitamente. Ele tinha o hábito de todos os dias orar 3 vezes ao dia a Deus. Que hábito saudável, hein? Quantas vezes ao dia você ora a Deus? Quantas vezes ao dia você ora a Deus? Ah, pastor, o senhor sabe, pastor, a vida está tão corrida, tem dia que eu nem me lembro, pastor, de orar. Eu acordo de manhã, pastor, tão rápido, sabe? Olha, não dá tempo, eu já saio correndo de casa, e o dia todo, e corro para lá, e corro para cá, e vou, e volto. E quando chega de noite, pastor, eu já chego tão cansado. Eu tomo um banho, pastor, como um pedaço de carne de sol com inhame. Eu me encosto assim no sofá para ver, pastor, a televisão aqui para você. Quando não tenho tempo, nem ora a Deus, nem ora. Tem gente que nem agradece a Deus as refeições, irmão. Daniel disse: ó, eu não vou obedecer isso não. Subiu para o quarto dele, abriu as janelas que dava para Jerusalém, e como fazia habitualmente, ele orou a Deus. E os inimigos dele estavam lá observando. Aí disseram: ô, sujeitinho abusado, esse tal de Daniel, hein, rapaz? Esse sujeito, leva ele para o rei. Olha aqui, rei, todo mundo está obedecendo.
Só esse indivíduozinho aí. Ô, seu Daniel, você é da onde? Eu sou da Cristo é Vida, lá do pastor Galamar. Aleluia. Glória. Joga na cova dos leões. Perfeitamente. Pode jogar. Jogou, e Deus, de uma forma sobrenatural, enviou um anjo, e o anjo fechou a boca dos leões, e eles não puderam fazer nenhum dano a Daniel. Você está percebendo? Sempre, antes de Deus fazer uma maravilha, Deus exige uma atitude de fé. Você quer uma maravilha de Deus? Quero, pastor. Antes você tem que tomar atitude de fé. Se você não tomar atitude de fé, você nunca vai ver maravilha de nada. Sabe o que é de nada? De nada. De nada. A senhora me disse em Natal, pastor, olha só, tantos anos que eu sofria, pastor. Meu marido, e pense aí, pastor, olha, parecia o próprio Satanás em pessoa. Me maltratava, me batia. Olha, o homem era o demônio, pastor. E eu dentro da igreja, eu orando, eu pedindo a Deus, e eu pedindo a Deus. Muitas das vezes eu deixei de ir para a igreja, eu deixava de ir para os cultos da igreja, pastor, porque o homem dizia assim: se for, eu saio de casa hoje. Se você for para a igreja, quando você voltar não tem nem os móveis. Eu alugo um caminhão ali na esquina, boto tudo em cima. Quando você chegar, você vai dar com a cara na porta. E muitas das vezes eu não ia. Até que um dia eu ouvi esta palavra, pastor. Eu digo: alto lá, peraí, não vou mais me submeter a isso. Deus é poderoso, Deus pode mudar a situação. Eu não dependo deste homem, eu dependo de Deus. E ela disse: a partir de hoje a coisa muda de figura. Sabe o que eu fiz, pastor? Cheguei para ele e disse: olha, não aceito mais isto, não aceito mais a sua tirania, não aceito mais a sua prepotência, não aceito mais que você me bata. A partir de hoje eu estou indo para a casa da minha mãe e você vai ficar só. Não aceito mais essa situação. Ela disse: eu saí. Mas eu digo: mas eu só não teve medo de acabar o cara? Eu disse: não. Eu disse: Deus está no controle. Ou Deus muda este homem, ou Deus faz outra coisa aí qualquer na vida. Ela disse: pastor, bastaram 2 meses. Isso só acredita. Ele me procurou, e me procurou já convertido. Em 2 meses aconteceu alguma coisa na vida dele. Alguém pregou o evangelho, e ele já estava frequentando a igreja. E ele veio e disse: minha mulher, eu sou um novo homem. Deus agora está agindo na minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela disse: agora sim, nos reconciliamos e a nossa casa serve ao Senhor. Olha, mas teve que tomar uma atitude. Não teve medo. Ela disse: não, eu dependo de Deus, não dependo dele. Entendeu? Chova ou faça sol, pode o mundo virar de cabeça para baixo, vou agir pela fé, e Deus vai honrar a minha fé em nome de Jesus. Deus honrou a fé em nome de Jesus. Este é o segredo, meus irmãos. Se você quer ver Deus agir na tua vida, se você quer ver Deus fazer coisas grandes na tua vida, se você quer ver as maravilhas de Deus na tua vida, você tem que colocar a tua fé em prática. Você tem que agir com atitude de fé em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu digo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã, em nome de Jesus, e para a glória do nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, meu Deus.